Nesse vídeo eu vou resolver para você a questão 5 da terceira fase da Olimpíada Brasileira de Física 2015, beleza? Uma questão muito legal que envolve o conceito de movimento harmônico simples com termodinâmica. Tranquilo? Vamos lá então para ela. Bom, a essa altura você já deve ter lido o enunciado, né? O camarada fala a respeito de uma bolinha, diz que essa bolinha está aqui, né, no interior do gargalo, né, de um recipiente aí que contém um gás, né? E aí o que acontece? A própria pressão do gás inicialmente está equilibrando o peso dessa bolinha, de modo que a bolinha está inicialmente numa posição de equilíbrio e a colocação de forças então na bolinha fica a seguinte, ó, uma força para cima devido à pressão do gás, né? Vai ser uma força de pressão que eu vou dizer que ela vale a pressão do gás vezes a área dessa seção transversal. Então, a pressão vezes a área da seção transversal, né, vai me dar a força de pressão que o gás está exercendo para cima. A força para baixo que eu tenho aqui, ó, é o peso da própria bolinha. Então, como essa é uma posição de equilíbrio, né, inicialmente, né, a posição de equilíbrio central, eu vou poder então dizer o seguinte, ó, como essa bola está em equilíbrio, a soma das forças para cima, professor, tem que ser igual à soma das forças para baixo. Então eu vou dizer que essa pressão vezes a área da seção transversal tem que ser igual ao peso dessa bolinha, ó. De modo então que a relação que a gente obteve foi essa daqui, né? Olha, condição de equilíbrio. O que vai acontecer na sequência? Pessoal, eu vou pegar essa bolinha e eu vou deslocá-la para baixo, né? Uma distância x a partir da posição central de equilíbrio. Então, como se trata de uma questão de oscilação, né? De movimento harmônico simples, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa bolinha, que está aqui nessa posição de equilíbrio, e vou deslocá-la para baixo, né? Ela vai sofrer um deslocamento x para baixo. Ao sofrer esse deslocamento, o que a gente imagina, o que a gente espera? Que deve aparecer uma força restauradora para cima, que gostaria de levar essa bola de volta para a posição central de equilíbrio, né? Que a gente vai chamar então de força restauradora. Então, como é que vai ser esse lance, ó? Nós vamos dizer então que essa bola vai descer aqui, ó, uma distância x a partir da posição central de equilíbrio. Então agora, professor, quando essa bola desce essa distância x, ó, ela comprime esse gás que está aqui embaixo. O gás vai sofrer uma compressão, portanto a pressão do gás vai aumentar. Digamos que ela vai aumentar de P para P mais ΔP, é a nova pressão do gás. Então o que isso vai acarretar? Ora, se a pressão vai aumentar, a força de pressão para cima vai deixar de ser P vezes A e vai ser P mais ΔP vezes A. Vou escrever aqui para você, ó. Então, na situação atual, essa bola tem uma força de pressão para cima, que é maior do que antes, e o peso para baixo. Renato Brito, então, moral da história, ela não está mais em equilíbrio, né? Não, ela não está mais em equilíbrio. Eu peguei essa bolinha na posição de equilíbrio, desci uma distância x e vou soltar. Quando eu soltar, agora você vai ter uma força resultante para cima que vai ser a de cima menos a de baixo. Então agora eu vou desenvolver essa expressão. Veja como é que fica. Então a partir de agora o que eu percebo? Ó? Eu percebo que P vezes a força de pressão inicial, ó, é o suficiente para equilibrar o peso da bolinha. De modo que essa força, olha, tem o mesmo valor dessa. Então elas se cancelam, né? E a força restauradora, a força resultante que quer levar essa bolinha de volta, vai ser exatamente então ΔP vezes A variação de pressão que o gás sofreu vezes a área. Então você que já estudou MHS, você sabe que o nosso objetivo aqui é mostrar que essa força restauradora, né, que a gente encontrou aqui, é diretamente proporcional a esse deslocamento x que a bolinha sofreu. A gente quer mostrar, ó, que essa força restauradora ela vai ser uma espécie de K, uma constante, né, qualquer, vezes x, onde x é esse deslocamento que a bolinha sofreu a partir da posição inicial, a partir da posição central de equilíbrio. Se a gente mostrar que essa força restauradora é diretamente proporcional a esse x, então de posse desse K, que faz o papel da constante elástica, né, o período de oscilação desse movimento vai ser um 2π raiz de m sobre K, né? A questão é, eu preciso achar esse K. Então vamos agora achar esse K usando os nossos conhecimentos de termodinâmica. A gente está considerando, pessoal, que essa oscilação aqui, olha, vai ser um processo muito rápido. E tipicamente, né, processos rápidos são processos adiabáticos. O processo é tão rápido que nem dá tempo de trocar calor, entendeu? Por isso que a gente vai modelar isso daqui matematicamente como sendo uma transformação adiabática. O que é que eu e você sabemos sobre transformação adiabática?
A gente sabe que numa transformação adiabática, a gente pode dizer o seguinte, ó, a pressão do gás vezes o volume inicial do gás elevado a gama, né? O coeficiente de Poisson, né? Cp sobre Cv, né? É igual à pressão do gás no final vezes o volume do gás no final também elevado a esse gama. Mas a gente vai dizer o seguinte, ó, a pressão do gás passou de P para P mais ΔP. Então a pressão final do gás, Renato, ó, P mais ΔP. Isso. E com isso, o volume do gás, ora, o gás estava aqui embaixo, né? Quando essa bola desceu, ó, o volume do gás vai diminuir. Ele vai diminuir um certo ΔV. De modo que o volume do gás que está aqui embaixo, ó, dentro dessa garrafa, ele passou a valer quanto, Renato? V0 menos ΔV. ΔV é a variação do volume sofrido pelo gás. Acredito que não seja difícil você perceber, ó, que esse ΔV, professor, então vai ser o quê? Vai ser X vezes a área dessa seção transversal aqui, ó, que nós estamos chamando simplesmente de A. Então eu vou até registrar isso daqui para você, ó. Bom, então a partir de agora vai ficar isso daqui, galera, elevado a gama. Pronto. Então vamos lá, vamos manipular essa expressão para você ver o que eu vou encontrar. Aqui vai ficar o seguinte, ó. Eu passei esse termo para cá dividindo, né? Passei esse outro termo para o outro lado, né? E aí eu encontrei essa expressão aqui, olha. Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é achar, né, o valor de ΔP. Se lembra? Eu quero achar o valor de ΔP dessa continha aqui, tem aqui o ΔV e tal. Então a gente precisa dar uma mexida nessa expressão. Pessoal, uma característica dessas questões aqui, olha, é que a gente vai utilizar aproximações. Então, uma expressão muito útil quando a gente trabalha com aproximações é o que a gente chama de a aproximação para o binômio de Newton. É uma aproximação que é muito utilizada, né, pelo pessoal que trabalha com preparação IME-ITA, escolas militares, Olimpíada Brasileira de Física, né? Então, é uma aproximação que, se você não conhece, você precisa conhecê-la. Uma aproximaçãozinha famosa que diz assim, ó, se você tiver 1 mais x elevado a n, isso vai ser aproximadamente 1 mais nx. Os outros termos vão ser desprezados. Então, isso é o que a gente chama de aproximação, né, para o binômio de Newton. Para que essa aproximação seja muito boa, pessoal, o módulo desse x ele tem que ser um número muito menor do que 1. Mas, Renato, como assim? Muito menor do que 1? Ah, tipo 0,1, né? 10 a menos 2, 10 a menos 3... Né? O módulo desse x tem que ser muito menor do que 1 para que essa aproximação seja boa, entendeu? E uma outra coisa que eu queria te dizer, ó, é que aqui não precisa ser mais não, aqui também pode ser menos, ó. E se aqui for menos, aqui será menos. Uma outra coisa interessante é que esse expoente aqui, moçada, não precisa ser inteiro não. Poderia ser 1/2. Por exemplo, seria uma raiz quadrada, né? 1/3 nesse expoente seria uma raiz cúbica. Aí você deve estar me perguntando, professor, mostra uma situação em que isso daqui seja útil. Pronto, se alguém chega para você e diz assim, ó, ei cara, eu quero saber, ó, quanto é a raiz cúbica de 1,027. Professor, quanto é a raiz cúbica de 1,027? O que é que eu vou imaginar? Ah, 1,027, ó, eu vou dizer que é 1 mais alguma coisa, ó. Renato Brito, tem que ter esse 1, é? No lugar desse 1, não pode ser 1, 2, não? 1, 3? Não, não. Só pode ser 1. Porque 1 elevado a qualquer expoente vai dar 1, entendeu? Por isso que aqui tem que ser 1. Então, aquela raiz cúbica, eu poderia dizer que ela é isso, ó. 1 mais esse termo elevado a 1/3. Ah, Renato, Então, de acordo com a aproximação do binômio de Newton, o que a gente faz? O 1, eu repito. Opa, repetir. O expoente que está aqui assim, ele desce. O n desce multiplicando o x, ó. Então vai ficar 1/3 vezes esse termo. É 0,009, ó. De modo que o resultado final disso daqui, ó, vai ficar 1,009. A raiz cúbica de 1,027, utilizando essa aproximação, ela está dando, portanto, 1,009. É uma aproximação muito útil, pessoal. A gente utiliza muito isso daqui, né? Em questões de MHS, em questões de eletrostática, a gente utiliza bastante essa aproximação do binômio de Newton, entendeu? Professor, então, o que eu preciso para usar essa aproximação? Bom, aqui tem que ser 1, não pode ser outro número.
Esse x, como eu te falei naquela hora, ele tem que ter um módulo muito menor do que 1. Por exemplo, 0,1, 0,01, 0,01. Nesse caso, o x foi 0,027, né? Bom, se aqui for mais, aqui é mais. Se aqui for menos, aqui é menos. E esse expoente não precisa ser inteiro, ele pode ser fracionário. Então, pessoal, eu estou interessado em utilizar essa estratégia aqui, ó. Mas para utilizar, eu preciso que apareça 1. Então, vamos dar um jeito aqui de aparecer um 1, pessoal. Essa fração que está bem aqui assim, ó, o que eu vou fazer com ela? Eu vou invertê-la. Olha do lado de cá, aqui eu tenho um P sobre P. P sobre P, ó, é 1. Ah, professor, por isso que você inverteu, né? Porque o senhor estava querendo que aparecesse esse 1, né? Não, porque binômio de Newton, cara, essa aproximação aqui tem que ter 1, entendeu? Então, moral da história. Então, aqui vai ficar 1 mais ΔP sobre P. Pessoal, então agora já está no ponto para a gente poder utilizar aquelas aproximações do binômio de Newton. Veja, o 1 que eu precisava que aparecesse, ó, já apareceu. E nesse processo você imagina o seguinte, ó, como o deslocamento da bola produz uma variação de volume muito pequena comparado com o volume total do gás. Tu viu na figura, né, que o gás ocupa todo um balão e a variação de volume é muito pequena, de modo que esse ΔV, ó, ele é muito menor do que o V0. Portanto, essa fração, Renato Brito, ela vai ser muito menor do que 1, como a gente precisava, né? Do mesmo jeito, ó, o ΔP, a variação de pressão correspondente, ó, vai ser muito menor do que a pressão inicial. O ΔP é muito pequeno, entendeu? De modo que essa fração aqui, ó, vai ter um módulo muito menor do que 1 e essa também. Portanto, está no ponto para a gente utilizar a aproximação. Vem comigo, vou te mostrar então como é que vai ficar. Tu se lembra que esse menos 1, que é o N, ó, que é o expoente, ele desce multiplicando. Então, professor, se ele desce multiplicando, menos 1, quando multiplicar por esse mais, né, vai ficar menos. Então, isso daqui vai ficar o seguinte, galera, ó, 1 menos ΔP sobre P, ó. E do outro lado, galera, olha só o que acontece, né? O gama vai descer multiplicando. Quando esse gama desce multiplicando, vai ficar o que, Renato? 1 menos gama ΔV sobre V0, ó. Caramba, então essa passagem daqui para cá foi mágica, né? Pois é, se a pessoa não conhecesse a aproximação do binômio de Newton, meu amigo, ela não sai nem do lugar, né? Por isso que é muito importante você conhecer aquilo ali, tá? Professor, então o que vem agora? Pronto, agora eu cancelo esse 1 com esse 1. Então, pessoal, esse foi o resultado que a gente encontrou para esse ΔP, para a variação de pressão que o gás sofre quando a bolinha, né, sofreu aquele deslocamentozinho X. Professor, o que a gente vai fazer com esse ΔP? Agora eu tenho que pegar esse ΔP, ó, e eu tenho que substituí-lo bem aqui assim. E a gente quer mostrar que o resultado que eu vou obter é diretamente proporcional a esse X. A constante de proporcionalidade é que vai permitir a gente calcular, né, o período MHS. Então vem comigo, olha, vou pegar essa expressão aqui, né, e vou substituir nessa outra aqui. Vamos ver o que eu vou encontrar. Então, substituindo, vai ficar assim, ó, a força restauradora ΔP vezes A. Só que o ΔP é o resultado dessa conta aqui, ó. Vamos substituir. Mas tu se lembra quem era o ΔV? O ΔV eu tinha falado, ó, que ele era o X, né, vezes a área da seção transversal. O ΔV sofrido pelo gás era X vezes A, ó. Então, vamos substituir aqui, olha. Então, ΔV é igual a X vezes A, pessoal. E o resultado que a gente está obtendo aqui, ó, está dentro daquilo que a gente esperava. Lembra que a gente queria achar um termo que fosse constante vezes esse X? Onde esse termo constante, ó, faz o papel da constante elástica da mola do MHS, né? De modo, professor, então, que a gente obteve o que a gente queria. A força restauradora naquele sistema realmente é do tipo K vezes X elevado a 1. Portanto, dessa forma, o período de oscilação, né, ó, desse MHS não é 2π raiz quadrada de m sobre K, né? Onde m é o quê? A massa que está oscilando, né? E K, então, Renato, é a constante de proporcionalidade entre a força restauradora, né, e aquele deslocamentozinho. Então, esse K que eu encontrei, ó, eu vou substituir aqui, ó. Bom, essa área ao quadrado, ela pode sair da raiz, né? E aí, quando ela sai da raiz, ó o que eu vou encontrar? Quem é essa área da seção transversal ali daquele tubo, né? Ah, mas é uma seção transversal circular, né?
a área é πr ao quadrado. Não sei se tu viu aí no enunciado, mas ele até deu que o raio daquela seção transversal ele mandou chamar de Azinho. Então, essa área que é πr ao quadrado vai ficar πazinho ao quadrado, ó. De modo então, galera, que esse é o resultado da questão 5 da OBF 2015, terceira fase, né? Calculamos então o período de oscilação desse sistemazinho aqui, ó, oscilatório. Chama a sua atenção da importância que teve nessa questão o seu conhecimento sobre aquela aproximação do binômio de Newton, né? Foi graças àquela aproximação que a gente pôde saltar, ó, dessa linha para essa. E essa passagem foi primordial na resolução da questão, beleza? Bom, gostaria de dizer também, pessoal, que as questões de mecânica, né, da prova da OBF, especialmente a terceira fase, né, assim como as questões de mecânica do IME, do ITA, grande parte delas, pessoal, sai dessa minha coleção Fundamentos de Mecânica, né? Uma coleção muito bacana, já é conhecida de muitos de vocês, mas pode ser que alguém não conheça, né? Então essa coleção é joia, ela tem teoria, uma teoria, né, preciosa, tem muitas coisas interessantes aqui, coisas que você não encontra facilmente em livros, né, como a parábola de segurança, né, os vínculos geométricos, problemas com massa variável sem envolver o uso de cálculo diferencial e integral, né. Esse é um diferencial desses livros, né, não requer o conhecimento de cálculo diferencial e integral, beleza? De modo que é um reforço interessante para você que está se preparando para os vestibulares IME-ITA, né, Olimpíada Brasileira de Física e tal. Você pode encontrá-los no site da Bestseller, beleza? E quem sabe, né, daqui a 1 ou 2 anos a gente vai lançar o volume 3 para fechar essa coleção. Tranquilo? Forte abraço então para você. Até a próxima.